Vamos lá, que tem bastante coisa ainda para a gente conversar sobre essa história toda aí, tá bom? Vamos ler o que o Bananetes falou, Bananetes. Vamos ver o Bananetes aqui, ó. Na coluna do Gadelha, ele falou o seguinte: Eduardo diz que não há mais, que ainda há mais por vir dos Estados Unidos. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou à coluna que há mais por vir, após o governo Donald Trump classificar o PCC e o CV. Eduardo ressaltou que pediu mais coisas durante as reuniões que ele e o irmão tiveram com Trump, com Didi Vance e o secretário Marco Rubio. Quando o bandido chora, a população trabalhadora se alegra. Sinto a sensação de dever cumprido. Mérito de Flávio, que foi determinado de defender essa declaração. E creio que ainda há mais por vir ao se aproximar do Brasil. Tá? A coluna, o influenciador Paulo Figueiredo, que acompanhou, contou que um dos pedidos foi o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Figueiredo ressaltou que a demanda foi apresentada apenas por ele e por Eduardo. O Flávio não quis se envolver nessa questão, preferiu se preservar, mas estava junto, né? O que adianta? Expliquei ao Trump os efeitos positivos da Magnitsky no Brasil. Mentira. Ela mudou o tabuleiro do STF, inclusive com a renúncia do Barroso. Ele renunciou com cagaço de ser alvo da Magnitsky. O Trump ficou impressionado com o efeito. Declarou Figueiredo. Mentira. Isso é que eles falaram para o Rubio. Eles não tiveram tempo de falar tudo isso com o Donald Trump. Eles não tiveram, gente. Isso daí, todas as mídias falaram sobre isso, inclusive, tá? Bom, vou colocar um videozinho para vocês. Enquanto isso, gente, bora lá, meu povo. Eu preciso de vocês para que nós possamos existir. Vamos lá, chegou na nossa live, deixa aquele pingo maroto para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Vamos lá. Eu preciso de vocês para continuar por aqui. Então, vocês podem contribuir com o Superchat, com os Super Stickers ou com Pix. Com R$20, vocês levam os livros do Pedro Zambarda, um livro de tecnologia ou um livro de poesias em PDF. Com R$120, tem os nossos livros de capa dura, Arte da Guerra, O Príncipe e o Et Homo, Além do Bem e do Mal, do Friedrich Nietzsche. Temos ainda o livro O que Não Se Pode Dizer, da Márcia Tiburi e do João Willis. Vamos lá. Bolsonaro visitar Donald Trump, o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas globais especialmente designadas. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e passa a valer oficialmente a partir de 5 de junho. O próprio Flávio admitiu em Washington que viajou justamente para isso. Segundo o jornal The New York Times, a decisão foi tomada após meses de lobby agressivo dos filhos do ex-presidente preso, Jair Bolsonaro. A reportagem ainda alerta que a medida ameaça reacender tensões em... Lobby, mais conhecido como financiamento do filme Dark Horse. Só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui. Vamos lá. Entre Brasil e Estados Unidos, no momento em que os dois países tentavam manter relações diplomáticas, além de apontar risco de sanções contra instituições brasileiras e vulnerabilidade econômica. O deputado Lindbergh Farias classificou a articulação como gravíssima e lembrou que, em 2025, Flávio Bolsonaro chegou ao absurdo de pedir que Trump bombardeasse o Brasil. Novamente, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tramam e conspiram contra o Brasil. Na verdade, o anúncio feito pelo Marco Rubio de que vai classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, o objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira. Vai ter impacto econômico. É a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro fez ali quando impôs tarifas, sanções. Eu quero que você me entenda. Primeiro dizer o seguinte: nós achamos PCC, Comando Vermelho, a ação deles tem que ser combatida duramente pelo governo brasileiro. Eles têm que pagar, por isso apresentamos o projeto de lei antifacção e conseguimos fazer isso. Agora, veja bem as consequências. Um país, quando os Estados Unidos diz que aqui tem organizações que são terroristas, vários fundos de investimentos, vários grupos empresariais passam a calcular o risco de investir. Você aumenta o risco Brasil, você diminui o grau de investimento,
Você pode ver instituições financeiras atingidas. É um prejuízo gigantesco. Outra coisa, nós não aceitamos que o Trump, nos Estados Unidos, venha entrar com ação armada contra o Brasil. Essa ação do Flávio e do Eduardo Bolsonaro abre espaço para isso. Eu não me esqueço que no dia que os Estados Unidos bombardearam barcos na costa venezuelana, Flávio Bolsonaro escreveu um Twitter para o secretário de guerra: venham bombardear aqui no Brasil, venham bombardear barcos na Baía de Guanabara. Nós não somos colônia norte-americana, nós somos um Brasil soberano, que tem um presidente da República que é um estadista, respeitado em todo mundo. O que esses irresponsáveis, traidores da pátria, o que essa família Bolsonaro está fazendo, fragiliza a nossa economia, abre vulnerabilidades na área de segurança nacional e é um retrocesso também na cooperação contra organizações criminosas, porque hoje as polícias podem fazer trabalho de colaboração direto com o FBI. Isso não será mais permitido. O Brasil é dos brasileiros. A agência Reuters afirmou que o governo do presidente Lula tem tentado evitar tais designações, temendo que elas possam abrir caminho para uma eventual ação militar e sanções. O jornalista João Paulo Charlot, do UOL, também avaliou o tamanho dos riscos que a articulação do clã Bolsonaro representa. Se você se lembra que os Estados Unidos impuseram tarifas brutais contra setores da economia brasileira a troco de motivação política, e que usaram a lei Magnitsky para perseguir individualmente cidadãos brasileiros, impondo sobre eles sanções e embargos pessoais. Exatamente. É mais do mesmo nesse. A falsa narrativa de perseguição política para continuar manipulando ações contra a democracia brasileira. Um beijo, minha querida! Muito obrigada! Deixa eu também agradecer que Isadora Souza da Silva, os terroristas do Brasil são a família Bolsonaro mesmo, sem dúvida. Aleda Leon. Alguém avisa o Trump que o Figueiredo que deu um golpe nele. Gente, eles estão golpistas, né, cara? Eles estão tão truqueiros, dando golpe no Vorcaro, dando golpe no Trump, né? É só truque. Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a procurar Donald Trump para articular sanções contra o Brasil e contra o ministro Alexandre de Moraes. O risco à soberania está se tornando cada vez mais real e as críticas à extrema-direita em apoiar esse anúncio unilateral dos Estados Unidos só aumentam. O deputado Paulo Pimenta classificou a possível interferência como ilegal e criminosa, detonando a articulação do clã. O que pode parecer uma questão semântica não é. Há uma distinção no direito internacional a respeito do que é uma organização criminosa e o que é uma organização terrorista. E o que Lá vai nós, de novo, falar do conceito, né? Um beijo, Rafa! Conseguiu terminar o trabalho para estar aqui com a gente. Gente, vocês não esquecem de declarar o imposto, hein, gente? Hoje é o último dia. Vai ouvindo a gente aí, declara imposto, hein? Não esquece, não! diferencia uma da outra, basicamente, é o objetivo pela qual os crimes são cometidos. Uma organização criminosa, que é o que nós temos no Brasil, ela se estrutura para obter lucro, poder, estrutura, dinheiro, patrimônio. Uma organização terrorista, ela comete crimes para viabilizar e financiar uma causa, um objetivo político, seja ele a tomada do poder, a defesa de uma causa ideológica, a defesa de uma bandeira de luta. Não é o que nós temos no Brasil. Os grupos criminosos que atuam no Brasil não são ideológicos, não têm um projeto de poder, diferente do que nós já assistimos em outras épocas na Colômbia, no Chile. Esta mudança de comportamento dos Estados Unidos com relação ao Brasil, e ele já fez isso com outros países, é para justificar a possibilidade de ações de retaliação, como eles já fizeram na Venezuela, como eles quiseram fazer no México, como eles já fizeram na Colômbia, porque há no direito internacional uma caracterização que permite ações contra países que abrigam organizações terroristas, o que não é o caso do Brasil. Esse atentado contra a soberania tem por objetivo, na realidade, justificar eventuais ações contra a nossa economia, como eles fizeram no México.
abre a porta para que os Estados Unidos tentem interferir na nossa autonomia, na nossa soberania, com consequências, inclusive, no processo eleitoral em curso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!